Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. De Rádio Nova Difusora, boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Bom, eu estou hoje aqui com uma pessoa que eu respeito muito, porque é uma pessoa que trabalha para a sociedade, mas especialmente falando de gênero, cuidando de mulheres. Eu estou aqui com uma mulher que entende o que todas as mulheres passam e que está nessa luta há muito tempo para nos defender, para fazer algo muito importante para a equidade de gênero. Estou aqui com a Ana. Seja muito bem-vinda, Ana. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. A nossa audiência, sim, é 90% de mulheres. Então, nós vamos falar de coisas que são muito importantes para as mulheres, e foi o que eu te falei. Vou fazer perguntas básicas para que a gente entenda tudo desde o começo. Perfeito. Se apresenta para todo mundo aqui. Bom, como você já disse, o meu nome é Ana, eu sou mais conhecida como Ana Victoriano. O Cláudio sempre é esquecido, eu sempre brinco que o Cláudio é a pessoa que paga as contas. É Ana Cláudia Victoriano. Isso. Mas ela é conhecida como Ana Victoriano, gente. E ela trabalha na Secretaria da Mulher de Barueri. Trabalho, na verdade, eu desenvolvo várias atividades para além da Secretaria da Mulher. A Secretaria é um plus, é um sonho que aconteceu. Estou na gestão da coordenadoria da Rede Mulher, na Secretaria da Mulher de Barueri, mas eu também integro outros projetos, como sou liderança nacional e internacional do Projeto Justiceiras, também sou membro do Grupo Mulheres do Brasil, também estou desenvolvendo atividades no Bem Querer Mulher hoje, sou cofundadora do Fórum Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Então, eu tenho uma atuação aí na área de gênero, de política para as mulheres, aí há um pouco mais de 10 anos de atuação. Que legal. E eu vou perguntar um pouco até desses projetos para você, tanto do Justiceira quanto do Mulheres do Brasil. Eu entendo bem o projeto do Mulheres do Brasil, já fiz alguns eventos em que a nossa verba era para esse projeto. Só que nós vamos falar um pouco aqui primeiro de equidade de gênero. Explica aqui para as nossas amigas que estão ouvindo aqui exatamente o que é equidade de gênero e o que cabe dentro da equidade de gênero. Eu vou falar sobre igualdade primeiro. Tá. A igualdade é quando a gente propicia à sociedade as mesmas oportunidades. Então, a gente equaliza, então coloca todas numa situação de igualdade. A equidade de gênero, ela acaba olhando para o contexto do qual a pessoa em si está inserida. Algumas pessoas tiveram mais acesso à escolaridade, a outras a questão de emprego e renda, e aí a gente tem que equalizar essa sociedade. Suponhamos que a igualdade eu coloque pessoas de diferentes alturas em cima de um mesmo banco do mesmo tamanho. Então, eu propicio a mesma igualdade no avançar quando eu coloco os bancos todos no mesmo tamanho. Só que, quando essas pessoas sobem nesses bancos, as nossas alturas são diferentes. Coloca eu e você, por exemplo, Exato. na mesma altura. Eu, nanica do jeito que sou, e você, esse mulherão, por exemplo. Nós não ficamos numa igualdade. Então, para equalizar essa situação, eu teria que estar num banco que me deixasse próximo à sua altura. Que deixasse ali equânime. Isso. Então, assim, por isso que hoje é necessário investir em políticas não somente para a equidade, para a igualdade, mas para a equidade, em que eu posso olhar as questões interseccionais de uma mulher preta, com menos acesso à escolaridade, às vezes mãe solo, às vezes com filho com deficiência. Então, eu vou ter que olhar o contexto de cada pessoa e investir em políticas que promovam, de fato,
esta igualdade e que alcance esta equidade tão sonhada e tão prevista aí na Agenda ONU 2030, que infelizmente a gente não vai alcançar, porque são muitos objetivos para serem reavaliados, muitas situações a serem conquistadas pelas mulheres. Por mais avanço nas políticas públicas que nós já tivemos, ainda há muito a ser feito. Nossa, falou muito. Agora, sim, o termo equidade, agora, quando você coloca esse exemplo, ficou muito, muito, muito claro para mim. E quando eu falo de equidade realmente de gênero, não só mulher, quando eu falo de todos os gêneros. Assim, não dá para eu falar de equidade de gênero e não pensar a política pública para mulheres. Porque hoje tem uma questão salarial no Brasil. Pensemos numa pirâmide de salários no Brasil. Tá. O homem branco continua no topo. Depois desse homem branco vem a mulher branca. Depois vem o homem preto e na base dessa pirâmide ainda está a mulher preta. Com questão de salário. A mulher branca ganha mais que o homem preto? Sim. E aí, assim, então, se a gente for pensar na questão de equidade de gênero, na questão de salários, há muito a se fazer, uma vez que as pessoas brancas continuam ainda tendo os maiores salários. Por isso é necessário... Por falta de oportunidades? Por falta de oportunidades e por falta de acesso à escolaridade. Tá. Por isso a importância de se investir em programas para a educação, que qualifique as pessoas, toda a sociedade, para assim, buscando a qualificação profissional, se inserir no mercado de trabalho. Mas as políticas hoje que os governos, tanto na esfera municipal, estadual, nacional, têm investido nessa promoção da equidade salarial, por exemplo, acho que a gente pode ter aí uma mudança na chave. Essa mudança de chave, porque as empresas não vão poder mais pagar menos entre um homem e uma mulher. E a gente percebe também com os programas educacionais uma ascensão da população negra também, buscando mais qualificação e tendo mais oportunidades. Claro que ainda assim há um atraso no Brasil por conta disso, mas a gente percebe esta situação já mudando. Que bom. Isso é muito bom. Você sabe que durante um tempo, e eu vou falar isso, gente, não é de forma ruim, mas eu quero falar da minha ignorância, tá? Eu não conseguia entender, e eu vou partir para essa questão do racismo. Racismo, eu não conseguia entender, porque para mim era tudo tão normal, eu não entendia, eu não entendia. E aí, assim, eu tive uma vida muito pesada na minha casa. Meu pai era alcoólatra, meu pai era violento. E nessa fase, o meu refúgio era na casa de uma família preta. Então, para mim, eu não via diferença. Muito pelo contrário, para mim era um ambiente de amor, de me acolher. E aí eu fui tendo que me reestudar. E aí eu me lembro quando eu saía com a Olivia, o Olivier, o Odair, que eram os 3 irmãos, e a dona Antônia, que era a mãe, a gente saía de Jandira e vinha aqui para Osasco, para a religião deles, participar do culto, enfim. E a gente sofria algumas coisas no trem, do tipo chamando eles de preto, de negro, de macaco. E aí aquilo me veio, eu falei, olha isso. Olha só. Nós, com os nossos privilégios brancos, muitas vezes a gente não tem a dimensão do que essas pessoas enfrentam e aí diuturnamente. Aquilo me doeu retrógrado, sabe assim? Porque eu estava ali no contexto, eu brigava, xingava igual, mas eu não sentia a dor. Exato. Era mais ou menos assim.
tá xingando a Ana e eu vou ajudar a defender a Ana. Mas eu não sentia a dor. E eu acho que todo esse trabalho que vem sendo feito, essa conscientização, essa educação, né? Porque está tendo que educar todo mundo, né? E que seja crime mesmo para quem comete o racismo, porque eu acho que o brasileiro, ou seja, o ser humano, só aprende dessa forma. Infelizmente, por isso que nós somos campeões em número de novas legislações, todo dia nascem leis novas, porque infelizmente a sociedade não se deu conta de que a dignidade do outro importa, sim. Claro. E aí, a partir do momento que essa dignidade é violada, infelizmente, o brasileiro ele só respeita através de novas legislações e que são previstas dentro dessas legislações a punição. E que pena a gente ter que punir as pessoas ainda no século XXI por conta de racismo. E aí basta dizer eu não sou racista. Nós temos que dizer que nós somos pessoas antirracistas. Porque eu dizer eu não sou racista, mas eu ri da piada que o meu colega faz, do comentário que o outro faz, então assim, eu acabo comungando com esse racismo a partir do momento que eu não combato ele no meu dia a dia. E assim, quando a gente fala, isso a gente está falando de uma forma geral, e quando a gente vai falar de mulheres, as mulheres pretas, quando a gente vai falar da questão da violência e não só do racismo, são as que mais sofrem também a violência. E aí era outro ponto que eu queria tocar, né? A gente fala de racismo, de violência. Outro dia me deu uma pontinha de orgulho do Brasil, porque eu vi a Luana Piovani fazendo uma entrevista em Portugal, dizendo que lá as leis quase não existem, nem para racismo e nem para violência doméstica. E aí me deu um certo orgulho de ser brasileira, pelo menos nós estamos à frente nisso, porque eu sou uma filha de uma casa que tinha muita violência doméstica, e eu não estou falando de pouco, era muita violência doméstica. Meu pai era um homem muito grande, muito forte, e minha mãe uma mulher muito pequena, então a violência era absurda dentro de casa, com minha mãe, comigo, com meus irmãos, e aquilo era muito grande. E as pessoas, os vizinhos, às vezes riam quando a gente chamava a polícia. A polícia, às vezes, trocava uma ideia com meu pai, né? Não é assim que fala, troca uma ideia, tirava ele de casa um pouco e depois ele voltava. Uhum. E a minha mãe, por sua vez, não sei por que razões, porque a minha mãe era a mulher provedora da casa. Ainda tinha isso. A minha mãe sempre aceitava meu pai de volta. Sempre. É porque existe uma questão cultural, e até com fundamentalismo religioso, as mulheres são ensinadas a casar até que a morte os separe. E eu comungo da situação, porque eu também venho de um lar violento, no qual meu pai também agrediu minha mãe, também tínhamos problemas com o alcoolismo. Nossa. E, assim, eu sei exatamente as dores de um lar abusivo que você traz. Acho que não à toa hoje atuamos com políticas públicas para mulheres, você dando a sua voz para empoderar mulheres. Eu, no meu trabalho, com os programas que eu também atuo e desenvolvo. Mas, falando sobre Portugal, eu fiz mestrado em Portugal. E em Portugal, de fato, não existe uma lei específica de combate à violência contra as mulheres. Existe uma lei geral que coloca dentro desse pacote mulheres, pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiências, entre outros. Mas eu vou fazer um contraponto para você. Você fala que você se orgulha do Brasil. Não, eu fiquei orgulhosa naquele ponto. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu adoraria que nós não precisássemos ter a Lei Maria da Penha. Com certeza. Eu adoraria que a gente não precisasse ter o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras legislações.
Porque se a gente só tem essas legislações Porque o histórico porque o histórico ele é muito grave no nosso país. A violação contra a mulher, contra crianças e adolescentes, contra pessoas idosas, ainda é muito alto no nosso país. Saiu o Atlas da Violência no início de dezembro e que mostrou que o Brasil cresceu em todos os números nos últimos 10 anos de violência contra as mulheres, contra a população negra. Tendo tudo isso de legislação, de lei, continua crescendo. Continua crescendo. Então, assim, eu adoraria que a gente não precisasse ter. Infelizmente, nós temos, porque as violações de direitos humanos continuam acontecendo. Quem me dera se morássemos em países que não precisasse ter legislações específicas voltadas à questão do direito da mulher, E que do país direito do idoso. é esse que não tem violência? Infelizmente, assim, a gente, como eu falei, Portugal tem uma legislação Ampla. geral. Brasil, até por conta o Brasil ele é muito grande, de extensão territorial e número de população. Então, às vezes, a gente precisa olhar algumas políticas públicas em suas categorias. Categorizando a política da mulher, a política do idoso, a política da criança, a política de combate ao racismo, para a igualdade racial. E aí, por isso que a gente cria cria novas legislações, cria porque para dar conta da dimensão do problema que aqui existe. E só cria uma legislação a partir de uma certa estatística do de que houve. estudos, exato. As legislações elas não são criadas porque o Brasil é bonito. Não é para prevenção. Não, é porque assim, a própria Lei Maria da Penha. Sim. O Brasil ele foi condenado pela Corte Internacional De tanto. porque havia-se muita violência contra as mulheres e não havia uma legislação específica nem políticas públicas eficazes que garantiam a proteção da mulher. Então foi necessário criar a Lei Maria da Penha para que a gente conseguisse amenizar, de tentar E diminuir. quando você fala amenizar, diminuir, você acredita que desde a Lei Maria da Penha diminuiu ou não? Não, eu não acredito que tenha diminuído. Eu acredito que tenha aumentado, sim, também. Mas, porém, hoje, como existe a legislação, hoje a sociedade já não se cala mais. Tá. Então, as mulheres estão se empoderando, estão conseguindo fazer as suas denúncias, estão criando delegacias próprias para o atendimento às mulheres, ainda com muitas deficiências. As mulheres ainda reclamam ainda sobre o atendimento desses serviços. Entretanto, assim, a visibilidade na questão da violência contra as mulheres é maior. Você sabe que em 2013, quando a gente começou a fazer um estudo na nossa região para a implantação de uma casa-abrigo regional, a gente pegou os índices de denúncias na nossa região. Havia denúncias, mas não tão altas quanto o índice é hoje. Uhum. E aí eu te falo, assim, as denúncias elas acabam aumentando pelo fato da mulher se empoderar e fazer as denúncias sobre as violações que estão sofrendo, que automaticamente isso gera estatística e que automaticamente essas estatísticas dão publicidade. E as mulheres denunciam. Quanto não é denunciado. Exato. A gente olha até assim, porque dizem que a Ana Hickman sofria esses abusos há muito tempo e só agora ela está falando, né? E aí você vê quantas Anas Hickmans, e agora eu estou falando assim da classe A, sim, se calam pela situação. Quantas outras mulheres pelo medo de perder, pela religião, pelo desconforto e por N coisas. Sim, tem uma questão da violência psicológica, moral e patrimonial, no caso da Ana Hickman, a questão da exposição social também, de estar falando sobre a violência, isso acaba fragilizando essas mulheres das classes As. Mas, assim,
Estudos estimam que uma mulher leva, em média, aproximadamente 10 anos 10 anos para cair a ficha. Para cair a ficha e fazer a denúncia da sua agressão. Às vezes, nós mesmos estamos em relacionamentos dos quais, às vezes, nós não conseguimos identificar que o nosso companheiro está sendo abusivo com as suas palavras, com as suas ações, com os seus comportamentos, com as suas imposições sobre a gente. E às vezes a gente acaba cedendo porque a gente acredita que o amor é para sempre e até que a morte o separe. E além disso, né, assim, tipo, mas ele tem isso de bom. Aí vai sempre buscando uma compensação. Exato. E às vezes a gente até ouve assim, ele não era um bom marido para mim, mas ele era um excelente pai para meus filhos. Poxa, se te batia, se te agredia, de fato ele era um bom pai para os seus filhos, porque os seus filhos estão dentro de um ambiente violento, abusivo também. E aí estudos também estimam que meninos que crescem em lares abusivos tendem a reproduzir abusos na vida adulta. E as meninas que veem as mães sendo abusadas, sendo violentadas, elas acreditam que aquilo é um padrão natural de relacionamento. E acabam aceitando algumas micros e sem contar as macro violências que a gente pode passar. Você sabe que uma das coisas que eu vivi na minha vida durante muito tempo, assim, como eu tive um pai alcoólatra, passou um tempo, eu estava namorando uma pessoa que eu era muito apaixonada e que eu me vi pegando ele bebendo muito. Ele só não ficava violento. Mas uma das melhores decisões na minha vida foi o dia que eu olhei para aquilo e falei, eu não quero isso para minha vida. E eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida porque eu vi atitudes sendo replicadas dele como eram a do meu pai. Eu falei, eu não quero casar com um homem que seja alcoólatra. Então, às vezes a pessoa não consegue ter esta noção, a pessoa que está envolvida num relacionamento que já está abusivo. Muitas vezes a dependência emocional. E aí viu tudo aquilo, voltamos naquilo que você falou, viu tudo aquilo, a mãe apanhava, o pai bebia, seja o que for, se torna normal e replica o padrão. A decisão que eu tomei na minha vida naquela época, e ainda gostando da pessoa, foi: eu não quero me casar com alguém alcoólatra. E aí eu acho que foi uma das maiores decisões, aliás, tenho certeza, da minha vida. Mesmo que aquela pessoa não tivesse um comportamento de agressor. Mas ainda assim, era algo que eu não queria viver novamente. Sim. E as pessoas não têm essa noção, né, Ana? Exatamente. Você sabe que uma das coisas do Movimento Inspira Mulheres começou? O Movimento Inspira Mulheres começou porque nós começamos aqui com a ideia de dar mais sororidade para as mulheres. E quando eu comecei, há quase 5 anos atrás, era mais com essa fala mesmo, trazer mulheres que tinham sofrido violência doméstica, mulheres que tinham histórias de superação para inspirar outras mulheres. E isso vem crescendo há 5 anos e a gente tem mudado muito o comportamento de muitas mulheres, tornando isso uma realidade, de ter mulheres mais amigas, mulheres mais próximas e que olhem para a outra com mais empatia, porque eu já vivi muitas situações em que nem a mulher olha para a outra com mais empatia. Nós temos esse vídeo aqui que vai mostrar um pouco desse propósito do movimento, que eu gravei há um tempinho. Eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou empresária e sou idealizadora do Movimento Inspira Mulheres. O Movimento Inspira Mulheres nasceu da vontade de conectar as mulheres, da vontade de desmistificar, de tirar a competitividade entre as mulheres e levar mais sororidade. Entender que uma pode inspirar a outra e se ajudar mais, porque juntas nós somos melhores, nós somos mais fortes. O Movimento Inspira Mulheres tem 4 anos, nasceu um pouco antes da pandemia.
Olha, são várias histórias de transformação através do movimento Inspira Mulheres. Eu vejo assim que muitas mulheres têm entendido que elas são mais fortes, que elas podem mais, que elas estão acreditando mais na sua capacidade e no seu poder de realização. Seria injusto colocar isso numa única história. Olha, eu acho que o movimento Inspira Mulheres foi mágico na pandemia. Ele foi muito importante para mim, mas na pandemia, especialmente para muitas mulheres. Nós tocamos em assuntos que nem eram tão tratados, como a violência doméstica. E essa época a gente viu que a violência cresceu e foi tratado muito abertamente no movimento Inspira Mulheres, e muitas mulheres começaram a entender melhor esse cenário. O movimento veio apoiando muitas mulheres e chegou um momento que foi pedido que se tornasse um movimento que apoiasse também empreendedoras. Então, hoje, o movimento Inspira Mulheres também é o Clube Movimento, que é um clube de negócios, network e apoio entre as mulheres. Apesar do movimento ter 4 anos, o clube só tem 6 meses e já gerou quase 500 mil em negócios fechados entre mulheres. Sim, tenho a ideia de fazer esse movimento crescer em outras regiões, sim, porque tem dado tão certo aqui em São Paulo e com certeza pode dar certo em outras regiões também. Você pode acessar o nosso Instagram e lá você vai ter acesso a todos os nossos eventos, conteúdos e informações sobre o movimento e sobre o Clube Movimento. Com toda certeza, juntas nós somos mais fortes, mas especialmente somos melhores. E você pode ajudar outras mulheres na sua região e em todo o Brasil a se desenvolver, a ser a melhor versão dela todos os dias. É isso. Então, assim, eu vejo o movimento Inspira Mulheres crescendo hoje com mais sororidade entre as mulheres. E quando eu vejo mulheres falando mal de mulheres, mulheres não apoiando mulheres, independente de posições, independente até de política, já que você trabalha na política, eu acho que a gente continua se desrespeitando. A gente continua se desempoderando. O que você acha disso, Ana? Ah, isso é lamentável. A gente ainda tem mania de comentar sobre comportamentos, vestimentas, ações, não ações, de mulheres que são mais bravas, de mulheres que são mais recatadas. A gente já tem esse perfil de compararmos muitos umas às outras. Mas cada um tem o seu jeito, tem a sua singularidade, tem a sua essência, tem o seu trabalho e cada uma precisa ser respeitada. Assim, é muito triste quando a gente percebe que por mais avanços que a gente tenha dentro desta onda do movimento feminista, vamos falar do feminino, que as pessoas têm ainda um preconceito até com relação ao feminismo, que é uma luta pelos direitos sociais, políticos e econômicos de mulheres, mas ainda assim a gente tem esse enfrentamento em lidar com as adversidades das nossas pares. Isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, isso foi um dos motivos que eu criei o movimento Inspira Mulheres, que eu falava assim, gente, por que a gente compete? Por que a gente não se ajuda? Por que a gente não cria algo que a gente pode ficar mais forte, nós juntas? E aí, quando a mulher compete, quando a mulher fala mal da outra mulher, quando a mulher não apoia outra mulher, ela faz o quê? Ela dá mais poder para o machismo.
Exato. É o que eu penso. Mas entre feminismo e machismo, às vezes o que eu acho que você falou, as pessoas às vezes ficam meio assim com o feminismo. Mas por que você não acha que no meio do caminho, algumas coisas, quando as mulheres apresentam o feminismo, elas também distorceram um pouco? Existem algumas pessoas, o movimento feminista, ele tem as suas ondas mais liberais, mais radicais, mas assim, a gente precisa entender que o machismo, ele não é contrário de feminismo. Tá. Reitero, enquanto o feminismo ele luta por direitos sociais, políticos e econômicos entre as mulheres, o machismo mata mulheres todos os dias. Nossa, até me arrepiei. Perfeito. E você acha que existe chance, por exemplo, dentro do movimento Inspira Mulheres, eu tenho o Clube Movimento. E eu quero mostrar isso para você, por quê? Porque no Clube Movimento a gente conseguiu, através da união de mulheres, fazer mais de R$ 1.200.000 em produção, em negócios entre mulheres em 2023. E eu quero que você veja isso aqui agora. O que é esse clube? Como tantas e tantas mulheres podem crescer. Quero ampliar para Barueri, Osasco e todas as regiões. Hoje a gente está centralizado em São Paulo e expandindo para todas as regiões. Quero convidar todas vocês para virem. Vejam esse vídeo. Sou Flávia Salim, sou empresária e idealizadora do movimento Inspira Mulheres. Se você ainda não conhece o movimento Inspira Mulheres, eu te convido a ir no Instagram, colocar @Movimento Inspira Mulheres e seguir a nossa página. O movimento surgiu da ideia de unir mulheres com o propósito da sororidade, do famoso juntas somos mais fortes, mas juntas somos melhores, juntas podemos somar. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te fazer um convite, vir fazer parte do Clube Movimento, que tem, entre tantos benefícios, eu vou te falar 3. Conexões verdadeiras, network com resultados e desenvolvimento pessoal e profissional. Quer saber mais? Clica aqui e vem para o Clube Movimento. Gente do céu, vocês viram que lindo? É para nós crescermos juntas, é para a gente fazer algo muito, muito especial, porque é um avanço. Quando mulheres se unem, é o que a gente estava falando aqui enquanto vocês estavam aí. Mulheres são poderosas, não são? Sim, e é necessário. Assim como a gente começou o diálogo falando da importância de investir na capacitação de mulheres, na inserção da mulher no mercado de trabalho, mas empoderar essa mulher para ela acreditar no próprio negócio, dela acreditar que ela pode se tornar empreendedora, é o primeiro passo que a mulher pode dar para reconstruir e ressignificar sua vida e protagonizar uma nova história para ela e para sua família. Então, assim, é necessário investir nessas políticas que fortaleçam a questão do empreendedorismo, da inserção da mulher no mercado de trabalho e, sobretudo, na geração de renda. Uma mulher que está gerando renda, dificilmente ela vai ficar em lares abusivos, porque ela vai ter condições econômicas para romper com aquele ciclo e poder reestruturar a vida dela e dos filhos dela de uma forma diferente. Você sabe que dentro do movimento Inspira Mulheres, ao longo desses 5 anos que a gente comemora esse ano, em março, vou querer até você no nosso evento, Claro. para falar disso, dessa equidade de gênero, porque assim, quando eu faço esse evento, eu faço um evento que é um dia inteiro de palestra para que as pessoas aprendam tudo que diz respeito a empoderamento, Será uma honra. a força da mulher. E aí, o que acontece? Já recebi mais de 3.000 relatos de mulheres que mudaram a sua vida. E agora, através do Clube Movimento, as mulheres têm mudado a vida mais ainda. Tem mulheres que estão se descobrindo empreendedoras e tem empreendedoras que estavam pensando em desistir, que estão firmes e fortes e fazendo acontecer. Porque dentro desse clube, a ideia é justamente essa, que a empreendedora maior apoie as menores e as menores tenham oportunidade de trazer outras e mostrar que é possível. Quero ver mais um vídeo aí, eu acho que tem, né, produção, outro vídeo? Ei, você mulher, dona de casa, mãe, empreendedora, engajada, criativa e líder. Já pensou ser
presidente do Movimento Inspira Mulheres aí na sua cidade? Isso mesmo, o Movimento Inspira Mulheres está crescendo e precisa de mulheres como você, que se sinta preparada para ajudar outras mulheres a se transformarem, a crescer, fazendo parte de uma rede forte de negócios e network verdadeiro. Faça parte dessa história e transforme o seu poder de conexão em negócios. Leve o Movimento Inspira Mulheres para a sua cidade, a melhor rede de network e negócios do Brasil. Quer saber mais? Clica aqui embaixo. E isso tudo, gente, o que acontece? Você que é um grande empreendedor, uma empresária grande, Ana, esses empresários podem entrar junto com a gente, sendo até padrinhos ou madrinhas de pequenas empreendedoras. Porque a gente está buscando também, através do Movimento Inspira Mulheres, dar oportunidade para que outras mulheres que são muito pequenininhas, que queiram ali aprender sobre empreendedorismo, estar junto com a gente. Porque muitas começam a empreender de forma muito caseira, e é o que elas têm. E a gente quer também oferecer, através das que estão lucrando, das pagantes, oferecer para outras mulheres oportunidade também, porque a gente continua fazendo isso. Se eu estou bem, eu puxo as outras que não estão, e aí a gente vai melhorando nessa corrente grande. Se você está ouvindo a gente aqui, quiser entender um pouco mais desse projeto, pode chamar a gente lá no Instagram, que a gente vai explicar tudo para você. A ideia é crescer. Você estava me falando aqui da importância do empreendedorismo, Ana. Explica isso para todo mundo. Porque assim, eu acho que não vai ter emprego para todo mundo o tempo inteiro. E uma mulher que empreende, às vezes dentro de casa, ela consegue empreender, cuidar do filho e ter ali um certo controle de algumas coisas que, às vezes, saindo para trabalhar, ela não conseguiria. Exato. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, ele é tão importante porque, às vezes, as mulheres não têm noção do potencial que elas têm. Às vezes, a mulher tem um grande potencial para a área da culinária, para a área do artesanato, ou para fazer marketing digital, entre outras, porque assim, as oportunidades hoje elas são grandes, né? A gente tem, mas é sempre buscando também se qualificar. Então, a partir do momento que essa mulher descobre qual é o potencial dela, qual é o ramo de negócio que ela se reconhece, se identifica naquele trabalho, é extremamente importante, porque a partir dali ela pode lucrar com esse potencial dela. Então, investir num sonho, investir numa carreira, muitas vezes aquilo que você falou desgasta a pessoa. A mulher ainda tem a maior responsabilidade pelas atividades domésticas, né? As mulheres gastam aí muito tempo nas atividades durante a semana com atividades domésticas, com cuidados com a casa, preocupação com os filhos, organização, gerenciamento de alimentos, entre outros. Então, a mulher por si só ela já gerencia. Verdade. Ela já é uma empreendedora. Ela já é uma gestora. Ela já é uma gestora dentro da casa dela. E muitas vezes essa mulher, para além dessas atribuições que ela tem e que muitas vezes não é dividida com o companheiro, que não entende que a responsabilidade doméstica são de todas as pessoas que estão dentro daquele espaço, que acaba sobrecarregando essa mulher, e uma mulher que ainda, para além disso, ter que trabalhar fora e fazer a gestão de uma casa, ela não consegue enxergar as outras possibilidades. Uma mulher que empreende, ela acaba fazendo a gestão sobre o trabalho doméstico, dos cuidados com os filhos e do seu negócio. Então, ela controlando esse tempo, ela consegue fazer um investimento muito maior do seu potencial. Assim, nós somos meninas de sonhos, mas que podemos ser mulheres que constroem o novo. A gente tem que se desafiar. Muitas vezes acreditar na gente. Muitas vezes a gente não acredita no potencial que a gente tem.
E um dos nossos propósitos dentro do clube, dentro do movimento, é justamente isso: trabalhar essa mentalidade da mulher para que ela acredite mais nela. Porque ao decorrer da vida, tudo que a gente ouve é não faça, você não pode, isso é feio, não é legal, não afronta. São muitas crenças limitantes construídas. Exato. Muitas. E aí, assim, eu vejo e falo por mim. Mas para além das crenças, tem a questão da autossabotagem também. Isso. Mas assim, o que eu ia falar, que eu vejo e falo por mim, é que aí a mulher começa a empreender. Ela vira e fala: ai, isso é besteira, vai procurar um trabalho, vai isso. Como se o empreender, como se o que ela estivesse fazendo ali agora não fosse trabalho. Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa, que eu falei assim: gente, eu tenho 5 trabalhos. Aí a pessoa: como assim? Você tem 5 trabalhos? Tá, vou falar, foi da minha mãe. A minha mãe falou assim: como assim você tem 5 trabalhos? Você vira e mexe, está em casa, o que você fica é muito naquele computador. Mas a minha mãe é uma mulher de 70 e poucos anos, que tem uma outra cultura. Para ela, trabalho era o quê? Sair de casa, pegar o trem e ir para o trabalho. E trabalhou ali até determinado horário, voltar. Quando eu expliquei para ela: não, eu tenho trabalho, vou começar por aqui, vai da rádio, do movimento que eu faço as palestras, das mentorias que eu presto para as mulheres, das mentorias que eu presto para o grupo, para todos os livros que eu faço orientação, enfim, para tudo. E aí a minha mãe começou assim: mas isso é trabalho? Eu falei assim: do trabalho, que eu sou sócia do meu marido numa empresa, então a gente faz auditoria, então eu também... eu achei que você só trabalhava para ele, assim. Ela achou que por ter um homem, que era o meu sócio, meu marido, que eu trabalhava para ele, que o resto não era trabalho. Olha que construção da minha própria mãe. E tem uma outra construção que eu gostaria também de lembrar. E que, às vezes, assim, eu vejo você empreendendo... Eu conheço você, vejo você empreendendo. Eu não estou falando nem só de familiares. Às vezes eu não valorizo o seu trabalho. E às vezes a gente, assim, ela está fazendo aqueles bolinhos lá, está vendendo. Poxa, valoriza o trabalho da pessoa que está do seu lado. Ela está empreendendo, ela tá buscando conhecimento, ela está tendo dedicação de tempo para fazer aquele negócio acontecer. Então, muitas das vezes a gente vê um produto, a gente não valoriza a nossa vizinha que está vendendo e a gente vai buscar um produto parecido ou, às vezes, igual num outro lugar, por exemplo, no centro de Osasco. Então, vamos valorizar quem está empreendendo do nosso lado, das nossas vizinhas, das nossas amigas, das nossas companheiras. Sabe por que a gente chegou nessa marca de R$1.300.000 de produção no Movimento Inspira Mulheres, de negócios realizados? Porque o tempo inteiro eu sempre falei, e a gente lá dentro, todas as mulheres engajadas em fazer o quê? Negócio uma com as outras. Meu filho queria comprar um presente para a namorada. Eu falei: filho, olha aqui, tem uma das pessoas que vende isso. Dá uma olhada aqui. Era uma joinha que ele queria. Eu falei: dá uma olhada, eu quero que você compre através daqui. Por quê? Porque eu virei e falei assim: a joalheria X já tem um montante que vai ser dela para o resto da vida. Agora, aquela pessoa está empreendendo naquilo, vamos fazer por aqui? E aí, assim, é a gente também fazer uma força-tarefa para empoderar outras mulheres, para valorizar. É não ficar também achando isso. Mas se eu comprar lá eu comprei lá no outro lugar. Não é pechinchar o trabalho da sua colega, é valorizar o valor, é dar valor para o que ela faz. Exato. É realmente valorizar a outra. Exato. É necessário investir nisso, nessa mentalidade, não na mentalidade empreendedora, mas na mentalidade de valorização do outro. Nós estamos ainda numa sociedade que é muito individualista, cada um pensa para si, e às vezes ver a outra desenvolvendo um negócio, a gente já faz bico, já olha torto. E por quê? É verdade. Você sabe que uma das coisas também, né, que a gente fez no Movimento Inspira Mulheres, esse aqui é o 3º livro do movimento. O primeiro é o meu livro, Newbie,
O segundo foi um livro escrito por 13 mulheres e esse aqui agora escrito por 15 mulheres. Ou seja, também dentro do movimento, a partir de um sonho meu, eu virei e falei assim, já que eu pude escrever, outras mulheres podem contar as histórias. E eu cheguei a ouvir de mulheres dizendo assim, olha, eu não vou escrever porque eu não sei se a minha história tem relevância. E aí, no primeiro livro, te falo com toda certeza, Ana, muitas mulheres transformaram a vida de outras mulheres através da sua história real, através da sua dor, da sua própria superação, viraram e falaram, é possível vencer. E aí, criou-se conexões e agora tem esse livro aqui, está disponível na Amazon, volume 1, volume 2, para você que quer se conectar com histórias de verdade. Eu confesso que assim, eu já estou lendo pela segunda vez e eu olho e me sinto tão feliz de ver que é realmente isso. Mulheres inspiram mulheres. A gente não precisa competir, a gente não precisa ter inveja. É sobre uma inspirar a outra. Exato. Você acredita nisso? Acredito e invisto em programas quando eu trabalho com a questão do empoderamento feminino, é sobre isso. Que a gente viva a sororidade de fato e que a gente possa inspirar umas às outras. Olha que maravilhoso, gente. Depois eu quero... Você falou para mim que depois você vai ver alguma coisa para eu fazer lá na sua secretaria. Quero mesmo, porque eu quero levar essa mensagem desse poder da união das mulheres. E você sabe que, assim, o nosso podcast aqui tem um probleminha, eu sempre falo toda vez, vocês já sabem que estão aí toda segunda comigo, que ele passa rápido. Mas a grande honra que eu tenho é de apresentar aqui as pessoas, as empresas que acreditam nesse podcast e vem que a gente leva informação, sim, que vocês estão aqui com a gente toda segunda. Eu deixo um beijo no coração de vocês, mas eu quero aqui agradecer e honrar os nossos patrocinadores. O MyBank, o My Anderson esteve aqui outro dia, deu uma aula, é um banco impressionante e ótimo para pequenos empreendedores. Moleiro Oftalmologia ali no centro de Osasco. A Biup Turismo, da Renata, uma empreendedora que começou esse ano, está arrasando. Fonseca e Ramos Advogados, eles também são incríveis. A Pic Move Pro, que faz um trabalho muito especial no movimento Inspira Mulheres. A Sanche Belezaria, uma cabeleireira que está empreendendo, começou a empreender esse ano também, e o Movimento Inspira Mulheres, que está aqui para apoiar todas nós o tempo inteiro. E eu quero, Ana, agradecer a sua presença aqui e pedir para você deixar a sua mensagem do seu coração, você que trabalha tanto com essas políticas públicas, onde eu quero entender mais sobre política, porque às vezes eu fico assim, gente, a gente deveria ter também na escola, além de finanças, política, porque as pessoas não votam conscientes, não entendem e às vezes vão pela manada. Mas, de qualquer forma, quero agradecer a tua presença aqui, quero te convidar outras vezes, já tenho o convite para ir no evento do Movimento Inspira Mulheres e quero que você deixe sua mensagem aqui para as nossas ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim foi muito rico. E investir em políticas públicas é, sobretudo, acreditar que as mulheres podem, sim, ter vidas novas. Por meio das políticas públicas, a gente realiza projetos, programas, atividades que empoderam, que qualificam essas mulheres, que insere essas mulheres no mercado de trabalho ou para inserção de renda, mas, sobretudo, que todas as mulheres tenham uma vida aí livre de violência, não é? Acho que é isso que é o maior o objetivo principal quando se trata de falar de políticas públicas para mulheres. Eu deixo aqui o meu agradecimento a você, Flávia, a todos os ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para vir tratar de outros temas que sejam necessários. Muito obrigada. Com certeza. E eu já estou até com uma ideia aqui, eu quero que você depois me ajude. Mas, gente, muito obrigada. Uma ótima semana e um excelente 2024, que a gente ainda está no começo e tem tudo para ser extraordinário. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim.